Bom, vamos falar um pouquinho do Java, a plataforma Java, que consequentemente vai usar a orientação a objeto. Então, o Java hoje ele é dividido em três, vamos dizer assim, plataformas ou três tipos de formas que eu tenho de usar o Java. Tá? A gente não diz hoje que o Java é uma linguagem, porque ele é basicamente uma plataforma porque ele me possibilita várias coisas, não só usar a linguagem Java. Dentro do Java existe a parte mais importante, que é o JSE, que é o Java Starter Edition. O JSE é a primeira parte do Java que você tem que entender. Tá? É através do JSE que você pode estar criando aplicações desktop. Hoje em dia as aplicações desktop você não tem mais tanta demanda no mercado. Né? O objetivo hoje é usar menos aplicações desktop, usar mais aplicação online e mais aplicação mobile. Mas mesmo que você não venha a desenvolver de forma desktop, você precisa ter o conhecimento dessa parte do JSE, porque ela vai ser necessária para outras partes do Java, por exemplo, a parte mobile e a parte Java Web. Então, o primeiro ponto que você tem que aprender é o JSE, que ele possui o princípio básico do Java, que é desde você aprender a criar uma classe, a compilar uma classe e assim por diante. Depois você tem a parte do JEE, que é o Java Enterprise Edition, que seria a parte Java para web. E para você aprender o JEE, você precisa ter conhecimento no JSE. É basicamente a mesma estrutura do JSE, mas com algumas características a mais, que é principalmente você focar na parte web. Tá? E uma parte que eu considero abandonada do Java, na minha opinião, é o JME, ou Java Micro Edition. Essa plataforma ela foi usada há muito tempo em celulares Symbian, né, para você criar aplicações Java para os celulares, que eram uma forma de suportar essas aplicações. Eram aplicações muito leves, que não consumiam quase memória nem espaço em disco. Os celulares antigamente eles eram muito simples, então não tinha como fazer milagre naqueles celulares. Então se usava o JME para desenvolvimento de aplicações para celulares que suportavam Java, como por exemplo a plataforma Symbian, como eu citei antes. Tá? Mas com a entrada do Android, com a vinda do iOS, no caso do iPhone, com a parte do Windows Phone também, enfim, mais precisamente por causa do Android, que usa Java, mas ao mesmo tempo não usa JME, esse conceito mudou e a gente pode dizer que o JME hoje não é um mercado que se vale a pena investir. Tá? Na minha opinião, hoje a gente tem que investir na plataforma Android, quando a gente pensa em mobilidade, porque lá no Android eu também vou programar em Java. Na minha opinião, se você quer aprender Java, depois de ter um conceito de Java, você tem que estudar Android. Você estudando Android, você além de ganhar um vasto conhecimento na plataforma de mobilidade, que é o futuro, né, você ainda vai conseguir praticar o Java e entender melhor como ele funciona, já que o Android trabalha bastante com a linguagem Java. Então a gente pode dizer que hoje de importante do Java a gente teria o JEE, importante a nível de mercado, do que ainda a gente vai poder utilizar durante muito tempo. É evidente que ainda existe aplicação desktop, existem programadores que criam aplicações desktop, mas não é um mercado que você deva investir para trabalhar a longo prazo. E sim para quem já tem aplicações prontas em desktop, aí vale a pena estar utilizando. O mesmo vale para o JME. O problema do JME, que é para partes celulares do Java, é que ele não tem banco de dados, ele não tem muitas bibliotecas. Bluetooth é uma coisa que não tem de forma nativa, né? Então hoje ele não se encaixaria nessa mobilidade, você ter internet, ter 3G, ter aquela parte de integrações com redes sociais, câmera, contato. Até seria possível, mas não teria a mesma usabilidade que você tem hoje em celulares mais modernos como Android e iPhone, ok? Então, um pouquinho de JSE e JE e JME. Essas são as duas principais da plataforma Java. Tá? As três principais, perdão. Bom, quando a gente começa a programar em Java, a gente tem essa estrutura. A gente tem o nosso código Java, que depois vai ser compilado, enfim. E um dos pontos que a gente comenta muito é que o Java é multiplataforma.
mas não só pela possibilidade de você poder programar em Mac, em Windows e Linux, mas sim pela ideia de que você pode estar trabalhando com a mesma aplicação em diferentes sistemas operacionais. Hoje eu não vejo isso como um ganho, eu não vejo isso como um fator decisivo para mim usar Java, porque antigamente, se eu falar 10 anos atrás, as aplicações desktop ela era top, sempre tinha que criar aplicações desktop, tinha uma grande demanda nisso. Então você podia programar uma aplicação, vamos supor, de estoque, e essa aplicação em desktop usando o JSE, ela iria rodar tanto no Windows, tanto no Linux como no Mac, sem você alterar nenhuma linha de código. Então isso era uma grande vantagem do Java. Você vai criar uma única aplicação e se o cliente não tiver como ter uma licença de Windows, ou ele só tiver uma licença do Mac, ou ele preferir, né, usar só Linux, enfim, ele vai poder utilizar a aplicação igual e você não vai ter o trabalho de modificar uma linha sequer e nem ao menos recompilar. Então, antigamente o Java tinha essa grande diferença em relação ao VB, ao Delphi, por exemplo, que era exclusivo para Windows, né? Então, quando você compila um código no Java, ele não gera o assembly, ele não gera aquele código de máquina, como o Delphi gera, como o VB gera, como o COBOL gera, como o Pascal gera. O Java, ele gera um código próprio, também produzido pelo pessoal do Java. Então, ele não gera código de máquina. Ele gera um cara chamado de Java Bytecode. Os bytecodes são os códigos compilados do Java. Quando você cria a classe, define o código e compila, ele vai gerar para ti um bytecode. Então, esse bytecode ele vai ser interpretado por quem? Pelo sistema operacional? Não. Aí que está o grande lance. Ele vai ser interpretado por uma máquina virtual Java. E é só essa máquina virtual Java que consegue entender software Java. Por isso que quando você acessava site de banco, você tinha que instalar o Java na sua máquina. É muito comum o usuário questionar que tem que instalar o Java na máquina. Por quê? Porque os sites de banco eram feitos com aplicações Java. E a máquina só não conseguia identificar um código bytecode. Não tinha como interpretar aquele código. E aí você baixava o Java e aí era possível ler aquele código. Então, o que faz o Java ser multiplataforma é justamente isso. Ele não gera um código de máquina. Ele gera um bytecode e quem lê esse bytecode seria a máquina virtual do Java. Ok? Eu já vou explicar o que seria essa máquina virtual e como funciona esse processo aqui. Ok? Bom, saiu aqui. Olha só. Então, a gente teria essa máquina virtual chamada de JVM e o objetivo da máquina virtual é só um: ler código bytecode. E esse é o objetivo dela. Ela vai ler os bytecode, vai interpretar o bytecode e vai mostrar na tela para o usuário a execução desse bytecode. Então, quando você acessava um site, um aplicativo que usa Java, ele iria te mandar para esse endereço aqui e você ia lá e ia baixar a JVM, chamada de Java Virtual Machine, que é responsável por ler aquele bytecode. Tá? Dentro do Java, então você vai ter essa máquina virtual e quando, no caso a Oracle, agora que é responsável pelo Java, quando ela cria as máquinas virtuais, ela cria uma máquina virtual específica para cada sistema operacional. Então ela tem uma máquina virtual para Windows, para Linux, para Mac e assim por diante. Dessa forma, essas máquinas virtuais feitas exclusivamente para cada sistema faz a tradução dos bytecode para a linguagem de máquina. É aí que traz essa multiplataforma. Mas quando a gente pensa em Java EE, que é o Java para web, isso não é tão interessante, porque uma aplicação web ela vai ficar hospedada num servidor e tanto faz o sistema operacional que a pessoa vai usar para acessar o site, já que quem executa a aplicação web é o servidor que tivesse lá do Java. Então, ao meu ver, isso não é hoje tão interessante a nível de ser um ponto e fator decisivo para mim ter que usar o Java. Ok?
Então a gente tem o JRE, que seria especificamente um pacote para executar aplicações Java, que é igual aquele que você baixa no banco. Quando vai acessar o Internet Bank, você baixa o JRE. Só que o JRE não serve para o programador, porque o JRE não tem as classes para você programar. O JRE é só para você ler bytecode. Quando a gente é desenvolvedor, a gente tem que baixar o JDK, também chamado de Java Development Kit, que além dele vir com o kit de desenvolvimento, ou seja, as classes prontas para me desenvolver, enfim, a arquitetura Java, ele também já traz junto o JRE. Então o JRE é um pacote mais pequenininho, mais simples, que é justamente só para ler aplicações. O JDK não, ele é feito para o programador, porque você tem todas as classes, e além disso ele também já vem com o JRE. Então ele seria o pacote mais completo para você trabalhar com Java. Na prática, pensando por exemplo numa aplicação desktop, no seu computador, você programador, tem que ter o JDK instalado. Aí quando você for instalar esse software para um cliente, lá na máquina de uma empresa, de um cliente, você não vai instalar o JDK, você vai instalar só o JRE. Tem algum problema de instalar o JDK? Não, não tem. Só a diferença é que você vai estar instalando lá mais de 100 MB sem necessidade, enquanto aqui vai ser muito menos. Tá? Então esse é um pouquinho do JDK, que vai te dar a possibilidade de trabalhar com as classes, e esse aqui é o JRE. Na prática, eu quero começar hoje a programar em Java. O que eu tenho que fazer primeiro? Acesse o site da Oracle e procura lá download do JDK. Esse é o primeiro passo para mim começar a programar dentro do Java. Tá? Então, como o pessoal está falando, o JRE se instala no cliente, o JDK no desenvolvedor. Tá? Esse aqui é os bytecode, ó, que é aquele mesmo slide que eu tinha mostrado um pouquinho, esse aqui. Vejam que aqui a gente tem o nosso código Java que a gente está programando. Daí, para a gente usar, o que a gente faz? A gente compila esse código, como qualquer outra linguagem. Eu compilo e ele vai gerar a mesma compilação, independente do sistema operacional. Então, eu não penso em sistema operacional. Aí, a partir de um ponto Java, para quem não sabe, a extensão ponto Java é a extensão de uma classe no Java, é a extensão de um arquivo, assim como o ponto .pes do Pascal, por exemplo. Né? Então, compilou, esse ponto Java passa a ser como um ponto class. E esse ponto class é a classe compilada em bytecode, onde eu não tenho a possibilidade de editar essa classe mais. É claro que existem ferramentas que conseguem reverter um pouco do bytecode, que é o ponto class, para o ponto Java. Mas, de qualquer forma, o ser humano ele não tem a capacidade de entender o ponto class, já que ele é um bytecode. Aí, depois, esse ponto class vai ser lido por um java.exe, por exemplo, se fosse no Windows. Né? E aqui vai mostrar bem a estrutura. Ó. O Java bytecode, quando ele for lido, ele vai ser executado pela JVM, que é a nossa Java Virtual Machine. Então, se eu estiver usando um Linux, eu vou ter que ter uma Java JVM para o Linux. Se eu for usar para o Windows, tem que ter uma JVM para o Windows. Tá? E assim por diante para o sistema operacional. Por isso que quem lê os bytecode são máquinas virtuais que você baixa lá no site da Oracle. Para quem não sabe, antigamente o dono do Java, a empresa responsável era Sun, S-U-N, e Java há algum tempo quem determina agora e trabalha com a linguagem Java é a empresa Oracle. Então por isso que eu cito sempre Oracle. Ok? Quando a Sun vendeu para a Oracle o Java, a comunidade, já que o Java tinha uma parte de código-fonte aberta, pegou o código Java, o JDK do Java, e criou o OpenJDK. Então seria o JDK da comunidade. E aí a Oracle continuou com o Java. Então é uma coisa que a gente tem que esperar para ver o que vai acontecer ainda. Se o pessoal vai ir mais para o OpenJDK ou se o pessoal vai seguir mais a Oracle no JDK dela. Agora, se ela vai cobrar pelo Java a partir das próximas versões, isso é uma coisa que ainda ninguém sabe. A gente vai agora então vou mostrar como seria essa parte inicial de você começar a programar em Java.
Tá? Então, antes de eu começar, você vai ter que procurar na internet sobre o JDK. Vai cair no site da Oracle. Então, esse aqui, Java SE Downloads. Ó. Aí você tem aqui, ó. Olha que bacana. Está na versão 7 o Java. Então, você tem o JDK e o JRE. JDK, programador. JRE, instalar a aplicação se for desktop no cliente. No nosso caso, você poderia baixar o JDK. Baixa o JDK, dá lá um next finish, né, instalou, caso for o Windows, no caso, né? Se não, se for o Linux, você vai ter uma linha de comando para fazer isso. Instalou, perfeito, você já tem o Java instalado na máquina. Depois você precisa de uma ferramenta para programar. Hoje a gente tem duas ferramentas bem interessantes. A gente tem o Eclipse e o NetBeans. Na minha opinião, o que é melhor? Na minha opinião, é o Eclipse. Eu prefiro o Eclipse pelo fato do Eclipse ser mais leve do que o NetBeans. Eu particularmente acho o NetBeans um pouquinho lento. Ele dá umas travadas, tem algumas coisas que eu não consigo modificar nele. Tem alguns códigos que ele cria que eu não consigo modificar. Aí é um pouquinho complicado de trabalhar. Então, vai ter os programadores que preferem o NetBeans e outros preferem o Eclipse. Eu particularmente prefiro o Eclipse. Tá? Então, se você quiser baixar o Eclipse, você acessa o site Eclipse. Tá? Esse aqui é o site do Eclipse, também gratuito, roda em qualquer plataforma. Você vai clicar em Download para baixar a ferramenta para você programar em Java, partindo do ponto que você já tenha o JDK instalado. Então você pode pegar aqui, você tem duas versões, você tem a versão for Java Developers, olha bem, Eclipse IDE for Java Developers. E você tem a Eclipse IDE for Java EE Developers. Essa versão aqui é somente para Java SE, só Java Desktop. Essa aqui é os dois, tanto desktop como web. Tá? Eu sempre uso essa versão aqui porque ela é mais completa. Eu clicaria em Download, por exemplo, e aí iria baixar a última versão do Eclipse. Tá? Se eu for baixar o NetBeans, também o passo é bem simples. O NetBeans era uma IDE feita pela Sun e, consequentemente, quando a Sun vendeu para a Oracle, o NetBeans passou a ser da Oracle. Né? Então, vejam aqui, by Oracle, né? Eu vou escolher Download e também vou baixar lá, executar, bem simples. Ambos são next finish. Tá? Sempre bom pegar essa versão aqui. Essa segunda que é o JEE e junto com o JSE. As outras em C++, PHP, então vamos pegar só até essa segunda aqui, Java EE. Tá? Eu particularmente vou usar o Eclipse. Detalhe, não procurem na internet como aprender a usar o Eclipse, como aprender a usar o NetBeans. Não há necessidade de você procurar sobre isso. Você vai aprender usando a ferramenta. O máximo que você deve pesquisar na internet é dicas e truques de Eclipse e de NetBeans, teclas de atalho, aquela coisa que vai dar mais produtividade para ti. Mas o ponto não é aprender o NetBeans ou o Eclipse, o ponto é aprender a programar em Java. A ideia depois ela só vai te auxiliar na produtividade. Tá?